Obrigado por ter dado play. Que bom que você chegou a esta aula. A partir daqui começamos a pôr a mão na massa. E do que se trata essa aula? Nessa aula vamos falar sobre uma ferramenta que é a base para qualquer pesquisa bíblica e que será utilizada muitas vezes. Vamos falar da perícope. Fica tranquilo, não é nenhuma doença ou nome de um período da história. Mas vamos lá. O que é perícope? É o nome que se dá ao método para determinar ou delimitar um texto para pesquisa. Quando determinamos a perícope de algum texto, que no nosso caso é um texto bíblico, estamos traçando o espaço em que faremos a pesquisa. A perícope determina o início e o fim do espaço do texto, ou seja, vamos determinar em que capítulo e em que versículo se concentra o nosso espaço de pesquisa. E o que estamos pesquisando e o que estamos procurando? Estamos procurando entender o que o texto está nos ensinando. Fácil, buja, porque é só ler o texto e pronto. Queria sinceramente que fosse assim. Você vai ver nos exercícios que não é tão fácil assim. E por que não é tão fácil? Te explico. O nosso trabalho é encontrar a ideia central do texto. É a partir da ideia central do texto que vamos extrair toda a informação para utilizarmos nos nossos estudos, sermões, devocionais, canções e, quem sabe, até em livros. Tá, mas o que é uma ideia central? É uma ideia, é um conceito, uma orientação, uma declaração de fé. Ela é única dentro do trecho que estamos estudando. Ela concentra em si a informação que precisamos para a nossa fé e para nos conduzir em nossas decisões para a vida. A ideia central é exatamente o centro de toda a informação do texto. A ideia central responde à pergunta: o que o Senhor está nos ensinando aqui e espera que façamos? Encontrar a ideia central parece fácil, mas não é. Em parte, essa dificuldade existe também porque muitos irmãos e irmãs possuem o que os especialistas chamam de analfabetismo funcional. O analfabetismo funcional é a incapacidade de ler um texto, compreendê-lo perfeitamente e conseguir transmitir o que o texto diz. Por isso, muitos crentes sinceros, ao entrar em contato com o texto bíblico, se sentem um pouco confusos, porque temos que encontrar a ideia central. Lembra das nossas aulas iniciais? Nela falamos que a Bíblia é o livro que sustenta o que nós cremos e diz o que temos que fazer, certo? Então, como entender o que fazer e o que crer se a gente não entende o que o texto bíblico diz? O curso que você está fazendo vai te ajudar a encontrar a ideia central. Daí você vai saber em que crer e como fazer a coisa do jeito que Deus deseja. É na ideia central do texto que a gente acha a informação necessária para a nossa fé e para nortear as nossas escolhas que devemos fazer durante a nossa vida toda. Por isso, quando encontramos a ideia central, encontramos a resposta para a pergunta: o que o Senhor me ensina aqui e o que Ele quer que eu faça? Quando você encontra a resposta para essa pergunta, estamos prontos para falarmos dela para todas as pessoas. Não importa a forma que vamos fazer isso. Por exemplo, você pode compor uma canção. Seria muito bom, porque, meu Deus, quantas músicas sem conteúdo bíblico rodando por aí. Você pode desenvolver um sermão, estudos bíblicos, sua devocional, ou até mesmo um livro. Se você vai partir do texto bíblico para compor alguma dessas coisas, você deve partir da ideia central do texto em questão. Você deve partir da afirmação: é isso que Deus está dizendo aqui por meio do texto e é isso que Ele quer que você faça. Viu quanto é complicado?
Por isso que precisamos ter em mente que usar bem todas as ferramentas disponíveis é algo importantíssimo para não falarmos o que Deus não falou. É por isso que vamos aprender sobre a perícope. Ela é um método, uma ferramenta que vai nos ajudar a encontrar a ideia central do texto em meio às camadas que estão por cima dela. Beleza? Beleza. Por que é realmente importante aprender sobre como usar a perícope do texto para encontrar a ideia central? O texto bíblico possui muitas camadas e o trabalho fica mais complicado se não determinarmos um espaço para a pesquisa. Imagine, por exemplo, uma escavação arqueológica. Pensando em termos de grandeza, o mundo todo é um sítio arqueológico. Mas não dá, por exemplo, pesquisar o mundo todo de uma vez. Fazemos isso determinando um espaço, certo? Depois que encontramos esse espaço de pesquisa, começamos a pesquisa em si. Só como exemplo, há uma passagem bíblica em Marcos capítulo 4. Lendo de forma como lemos normalmente, a narrativa parece contar um monte de histórias, mas, na verdade, está contando somente uma. E nem termina no mesmo capítulo. Termina no capítulo 5, no verso 1. Nesse trecho, só há uma ideia central. A ideia central é os mistérios do reino de Deus. Para que a ideia central fosse encontrada, antes foi preciso determinar que tudo começa em Marcos capítulo 4 e termina em Marcos capítulo 5, verso 1. Esse espaço de Marcos 4 até Marcos 5:1 é o que chamamos de perícope. Não entre em pânico, mas vamos aprender a fazer isso. É por isso que estamos aqui. Por enquanto, é importante saber que a lógica sobre a perícope é: quanto maior o espaço, maior será a dificuldade de encontrar a ideia central. Além disso, corremos o risco de deixar entrar parte de outro texto na nossa pesquisa e embaralhar alhos com bugalhos e comprometer todo o nosso trabalho. Por isso a perícope é uma ferramenta importante e que, quando bem utilizada, nos ajuda a empreender ou compreender o que realmente Deus falou. Ela nos ajuda a procurar a ideia central do texto. Já falei isso outras vezes e de forma repetitiva volto a dizer para você. Ela nos ajuda a encontrar a ideia central do texto em meio a um terreno gigantesco e às vezes aparentemente desconexo. Com a perícope, focamos os olhos somente numa área específica. Trabalhamos atentamente para encontrar a ideia central. A pesquisa começa quando determinamos o espaço que vamos escavar, para retirar as camadas que o texto possui. Vamos falar mais sobre camadas numa aula específica. Nessa aula, essa aula específica sobre camadas, você vai descobrir quais camadas são e o que elas implicam na hora de compreender a ideia central do texto. Na medida que vamos fazendo o curso, o mergulho, você vai aprender pela prática a separar cada uma dessas camadas. Às vezes você vai perceber no dia a dia da pesquisa que elas são finas, como por exemplo nas cartas de Paulo, e mais densas, por exemplo, nos livros proféticos e na literatura escatológica do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Na próxima aula, a gente vai aprender a encontrar o início e o fim da perícope do texto. Para isso é importante ler as instruções e segui-las. Ok? O que vimos até agora? Vamos para o nosso resumão. Deu para perceber que a perícope é a ferramenta que vai nos ajudar a encontrar a ideia central do texto e que a ideia central está debaixo de muitas camadas? Deu também para entender que, se delimitamos uma área de pesquisa, capítulos e versículos, o trabalho fica mais fácil. Percebeu também o que estamos procurando é a ideia central do texto? Estamos procurando o que realmente Deus nos disse e o que espera que façamos com essa informação. Você conseguiu perceber isso? Ok?
Beleza? Beleza? Então vamos até nos vemos na nossa próxima aula, se o Senhor nos permitir. Um grande abraço.